Seja Deus glorificado para sempre. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, como é bom estarmos na presença do Senhor, para juntos continuarmos aprendendo a sua bendita palavra e nós estarmos meditando do que se diz respeito à palavra de Deus. Neste momento, nós queremos meditar com os irmãos no Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 7, verso de número 36, que diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, eis que uma mulher na cidade que era pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Observe que na cidade tinha uma mulher. O evangelista, ou Lucas, ele tem a noção, o entendimento de destacar esta mulher. Ele dá ênfase na mulher pecadora, dá ênfase no momento em que ela vai ao encontro de Jesus, sabendo que na casa de Jesus havia um homem, havia na casa de Simão, o leproso, havia um homem chamado Jesus. A mulher sabia onde encontrar Jesus, por isso que ela não foi de mãos abanando, por isso que ela não foi de qualquer jeito, ela foi com propósito. Ela se encontrou com Jesus de uma maneira poderosa, ela se encontrou com Jesus de uma maneira que iria honrar a palavra de Jesus, ou ia honrar a Cristo Jesus. Versículo de número 37. E eis que uma mulher na cidade, que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés e ungia com unguento. Olha que poderoso. Olha a oferta que esta mulher pecadora dá a Jesus. Olha que oferta que a mulher pecadora dá a Jesus. Leva para a casa de um homem que está Jesus. Leva um alabastro com unguento. E neste meio tempo, quando ela leva o vaso com alabastro, derrama aos pés de Jesus, olha só, observe, e chorando e enxugando com os seus cabelos, começou a regar com as lágrimas e enxugava o cabelo, os pés. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, porque ela estava reverenciando. A mulher estava dando a Jesus o que dela tinha de melhor. Os cabelos fala da sua beleza, fala daquilo que ela cuidava, porque o cuidado que ela tinha com os cabelos estava nos pés de Jesus, colocando, massageando, enxugando os pés de Jesus, e com as suas lágrimas, porque a lágrima é o choro da alma, a lágrima é o sangue da alma. Quando a pessoa está muito triste, quando a pessoa está muito comprimida, ela começa a chorar. Por isso que a lágrima é o sangue da alma, é aquilo que faz com que a sua alma fique entristecida, a sua alma está contrista, por isso ela chora, enxuga os cabelos nos pés de Jesus. Observe comigo, observe no versículo 39. E quando isso viu o fariseu, que tinha
convidado, falava consigo mesmo, dizendo: este, se fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que toca, pois é uma pecadora. Aqui está o cerne daquilo que nós iremos falar. Este homem estava olhando para a oferta que Jesus estava recebendo. Este homem que recebeu Jesus em casa, o certo fariseu, ele olha para o ofertante. Jesus está procurando, ou Jesus está interessado, não apenas na oferta. Jesus não está apenas interessado naquele que ele recebe, mas quem está entregando, quem está dando. Jesus está interessado em você, e não apenas na sua oferta. Jesus não está interessado no quanto você pode dar na casa dele, no quanto você pode dar em quesitos financeiros, em quesitos em dinheiro. Jesus está interessado não apenas na oferta, mas ele está interessado no seu coração, está interessado na sua vida, está interessado na sua totalidade, na sua exclusividade, na sua prioridade. Porque o homem que chamou Jesus para estar em casa olhou para a mulher pecadora, mas Jesus não estava olhando apenas para a mulher pecadora. Jesus não estava olhando apenas para o pecado da mulher pecadora. Jesus estava olhando para a mulher que foi se derramar aos pés de Jesus. Não importa em quantos olham para o que você faz, não importam para o quanto as pessoas olham para o que você é. O importante é que Jesus sabe quem você é na presença dele. Um adorador, aquele que se derrama, aquele que se entrega aos pés de Cristo Jesus. Observe, queridos, que nós lemos o homem que olha para o ofertante. O homem que olha para o ofertante. Agora veja comigo Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo de número 6, que diz assim, Mateus 26, versículo 26. O primeiro texto em Lucas capítulo 7, nós vimos o homem que chama Jesus, e ele olha para o ofertante. Ele olha para o ofertante que está ofertando a Jesus. Ou seja, a primeira classe de pessoas que olhamos e encontramos no culto, a primeira classe de pessoas que vemos no culto, é aquele tipo de pessoa que olha para o ofertante, vai para a casa do Senhor e olha para como está a roupa, olha para como está a irmã, olha para como está o irmão, olha para ver como está a ornamentação da igreja, olha para ver como está tudo, menos olha para Jesus. Olha para sair criticando, mas não olha para entrar glorificando. Entra para criticar, mas não entra para glorificar ou para adorar o nome de Jesus. Esse é o primeiro tipo de classe de pessoas. A primeira classe de pessoas são aquelas que entram na casa, entram no culto para ficar olhando para o ofertante. Entenda, preste atenção, não seja um tipo de pessoa, um tipo de fariseu que olha para o ofertante. O ofertante não pode te oferecer nada. O ofertante está na mesma condição que você, pecador. O ofertante está na mesma condição que nós, está na condição de adorador. Então, não seja aquele tipo de pessoa que olha para o ofertante. Não seja o tipo de pessoa que olha para quem está entregando. Não seja esse tipo de pessoa que vai julgando, que julga como está o irmão, que julga como está o irmão. Está vendo aquele irmão? Aí a pessoa fica julgando. Está vendo como aquele irmão chegou a Jesus? Não é o importante não é como chega, mas o importante é como sai de perto de Jesus, com a vida transformada, com a vida restaurada, com a vida redimida. O importante não é como chega, o importante
importante é como sai da presença de Jesus, porque quando a pessoa chega a Jesus, chega pecadora, chega blasfema, chega humilhada, mas quando sai da presença de Jesus, sai perdoada, sai uma nova criatura, sai redimida, sai transformada, sai edificada pelo poder da palavra de Jesus. Oh, aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Não seja o tipo de pessoas que vá para olhar para a oferta, para o ofertante, porque existem 3 tipos de classe de pessoas: a que olha para a oferta, a que olha para o ofertante e a que olha para o ofertado. Vou repetir: a que olha para o ofertante, a que olha para o ofertado ou para a oferta, e a que olha para o ofertado. Vou repetir, última vez: a que olha para o ofertante. A primeira classe de pessoa que olha para o ofertante, a segunda classe de pessoa é que olha para a oferta, e a terceira classe de pessoa é que olha para o ofertado. Quem é você no culto? Você olha para o ofertante, você olha para a oferta, ou você olha para o ofertado, que é Jesus? Mateus capítulo 26, que diz assim: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a sua cabeça, quando ainda estava sentado à mesa. E eles e os seus discípulos, olha só, observe, e os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Observe, a primeira classe de pessoas é um tipo de fariseu. São os fariseus que olham para o ofertante que vai a Jesus. A segunda classe de pessoas são os discípulos que olham para a oferta que chegam a Jesus. E a terceira classe de pessoas é as pessoas pecadoras, que não estão nem aí com o ofertante, não estão nem aí com a oferta, mas elas estão olhando para o ofertado. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós estamos olhando para o oferta, para o ofertante, ou estamos olhando para o ofertado? Porque os fariseus olharam, o fariseu olhou para o ofertante. Essa mulher pecadora, se esse aí fosse profeta, olharia e viria que ela é pecadora, não pode chegar perto dele. A segunda classe de pessoas são as pessoas que olham para o ofertante ou para a oferta, o tipo de pessoa que apenas olha para a oferta e não olha para o ofertante. Mas a terceira pessoa, a classe, somos nós, que independentemente de como está, independentemente de como chega, está olhando para Jesus, aquele que é o ofertado, aquele que recebe a oferta e jamais desprezará aqueles que chegam perto de si. Quem somos nós? Estamos olhando para o oferta? Estamos olhando para o ofertante? Ou estamos de olho para aquele que recebe a oferta? Não seja o tipo de pessoa que olha para a oferta, não seja o tipo de pessoa que olha para o ofertante. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que suportando a cruz, desprezando a afronta, estava olhando para o prêmio, para o gozo que lhe estava proposto. Olha para Jesus, fixe em Jesus, porque olhando para Jesus, nós não estaremos vindados, nós não estaremos de olho, nós não estaremos preocupados com aquilo que o homem fala ou que deixa de falar. Deus em Cristo te abençoe, que estejamos sempre atentos, que estejamos sempre prontos a olhar para o ofertante e não para a oferta, e não para o ofertante, mas sim para o ofertado. Jesus, o ofertado maior. Seja Deus glorificado. Deus em Cristo te abençoe, em o nome de Jesus.